Acho que chegamos a um estado que parece e é crítico e que pode cair para os dois lados. O Estado a que isto chegou. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo podcast, O Estado a que isto chegou. O meu nome é Gonçalo Angeiras e como primeiro convidado temos o número 1 do Partido Livre pelo Distrito do Porto, Jorge Pinto, bem-vindo. E hoje vamos falar um pouco, entre outros temas, sobre o futuro da esquerda. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer por ter aceitado o nosso convite e depois gostaríamos de saber um pouco mais sobre si. Pode-nos contar um pouco da sua história, porque é que se juntou ao Livre, por exemplo? Sim, olá, então, em primeiro lugar agradecer o convite, porque eu realmente sou daqueles que acredita, contrariamente àquilo que ouvimos muitas vezes, que os jovens continuam politizados e continuam a ter participação ativa, por isso é para mim uma honra ser o primeiro convidado num novo podcast feito por gente ainda jovem e alguns de vocês menores ainda de idade, por isso muito obrigado pela honra e pela responsabilidade de ser o primeiro convidado. Quem é que eu sou? Bem, é difícil uma pessoa falar de si própria sempre, não é? Tenho 32 anos, sou engenheiro do ambiente, formei-me aqui na Faculdade de Engenharia no Porto. Entretanto, comecei a estudar Filosofia Política, estou agora a terminar um doutoramento em Filosofia Política, à volta de temas que falaremos certamente mais tarde, como o republicanismo enquanto teoria política, a ecologia e o rendimento básico incondicional. Fui militante de um outro partido durante alguns anos, o Partido Socialista, não me envergonho de modo algum dessa passagem pelo Partido Socialista, mas achei que faltavam duas grandes coisas. Achei que faltava um partido ecologista em Portugal e achei sobretudo que faltava um partido aberto à sociedade. E quando estava a viver em Milão, tive a oportunidade de viver de dentro uma candidatura política que foi feita através de eleições primárias para escolher quem seria o candidato de toda a esquerda à autarquia de Milão. O eleito é um candidato de um pequeno partido, do CEL, aliás, bastante próximo daquilo que é atualmente o Livre, e eu achei que realmente era preciso um partido semelhante em Portugal. Entrei em contacto com o Rui Tavares, porque depois regressei para Bruxelas, cidade onde vivo há vários anos. Escrevi-lhe um e-mail a um eurodeputado a dizer: gosto muito do seu trabalho, gosto muito do seu manifesto por uma esquerda livre, acho que é o que é preciso em Portugal. E fomos falando, tornámos-nos amigos, e um dia surgiu esta ideia de criar um partido realmente ecologista, aberto à sociedade, e certamente poderemos depois falar disto, com tudo aquilo que o Livre trouxe de inovador e ainda de único, porque muitas das coisas que o Livre trouxe para a política portuguesa, algumas já foram adotadas, e felizmente, por outros partidos políticos, muitas delas continuamos a ser os únicos a fazer e achamos que é o caminho a seguir, achamos que os partidos terão que se abrir cada vez mais à sociedade sobre o risco de se fecharem cada vez mais sobre si mesmos. Sim, como por exemplo o facto de o Livre ser o único partido a organizar eleições primárias para a eleição dos candidatos. Pode-nos explicar um bocadinho? Sim, posso se calhar até começar pelas outras coisas que são menos conhecidas. O Livre, como é um partido novo, em 2013, quando começamos a criar o partido, digamos assim, tivemos uma série de reuniões, de assembleias, onde discutimos e votamos tudo aquilo que o partido ia ser. Coisas como, por exemplo, as cotas, não é? A paridade interna. Foi votado, com argumentos de um lado e do outro, para que o Livre tivesse paridade absoluta. Quer isto dizer que em cada parte de candidatos há sempre uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino. Tanto ao nível interno, portanto nos órgãos internos do partido, como ao nível das listas que agora apresentamos em eleições. E isto já teve uma consequência muito boa, é que esta lei define apenas, esta lei interna, né, este regulamento interno, define apenas cada parte de candidatos. Mas nada impede que, por exemplo, todos os cabeças de lista sejam homens ou que todos os cabeças de lista sejam mulheres. Mas este ano, nestas legislativas de 2019, e por curiosidade, do mesmo modo que aconteceu também em 2015, temos exatamente o mesmo número de cabeças de lista homem e mulher. Portanto, 11, e isto sem termos feito rigorosamente nada nesse sentido. É sinal que as cotas são importantes e que levam realmente a que as pessoas participem mais, no caso das mulheres, que muitas vezes são quem está mais afastada da política, e reflete-se, pronto, depois neste resultado em que temos o mesmo número de mulheres cabeça de lista e homens, e somos, tanto quanto eu sei, o partido com mais mulheres cabeça de lista. Temos também os princípios de democracia deliberativa, e aqui continuamos a ser únicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os grandes documentos estruturais, e como os programas políticos do partido, são discutidos e abertos a todos os membros, e nós temos uma plataforma que desenvolvemos nós próprios no nosso site, uma espécie de fórum, onde há uma versão inicial do programa que é colocada. Todos podem contribuir onde quiserem nos diferentes capítulos e podem propor emendas. E depois há uma equipa de redação que aceita ou não essas emendas, e mesmo aquelas que não são aceitas podem depois ir a congresso
e a pessoa que as propôs defendê-las. E houve casos em que houve propostas, neste programa que apresentamos agora em eleições, para mudar uma coisa ou outra e que foram aprovadas, outras não. Estamos a falar de centenas de emendas, ou seja, tenho a certeza absoluta que se os outros partidos fizessem os seus programas políticos e eleitorais da mesma forma, também eles próprios teriam estas emendas. Portanto, democracia deliberativa, paridade. Outra coisa que votámos e na qual também somos únicos foi não ter um presidente. Portanto, o órgão que dirige o livro, o órgão executivo, é o chamado Grupo de Contacto, do qual eu faço parte, que tem 15 membros, atualmente 8 mulheres e 7 homens, e é o que funciona como direção. Uma outra especificidade é que o nosso órgão máximo, que é a Assembleia do Partido, composta por 50 pessoas, é eleita de forma uninominal. Portanto, contrariamente aos outros partidos que elegem as assembleias e os seus conselhos por lista, com todas as guerras internas que se observam, nós fazemos isto de forma uninominal porque acreditamos no valor individual de cada pessoa. Portanto, tudo isto são coisas únicas que o livro trouxe para a política portuguesa. Respondendo agora diretamente às primárias, era aquilo que tu dizias, um processo de primárias abertas, ou seja, abertas também a quem não seja membro ou apoiante do partido, desde que, obviamente, esteja de acordo com os princípios e assine declarações. Nós fazemos um fact-checking de todos os candidatos para realmente assegurar que eles são idóneos e que gostam e concordam e apoiam os princípios do livro. E foi assim que eu vim aqui parar. Eu candidatei-me a essa eleição primária e as pessoas que votaram deram-me a responsabilidade e o prazer de ser o número 1 da lista, mas deram-me também o prazer de ter imensa gente de muita qualidade ao meu lado, tanto na lista do Porto como nas outras listas no resto do país. E em termos ideológicos, o que é que distingue o livro dos outros partidos de esquerda neste momento? Várias coisas. Eu dizia há pouco a questão da ecologia e é realmente uma distinção-chave para mim, porque, por um lado, não houve nunca um verdadeiro partido ecologista e autónomo em Portugal, como poderia ter sido o PEV, mas nunca foi, e há uma visão integrada daquilo que deve ser a ecologia política, ou seja, é uma esquerda pós-produtivista, e podemos depois mais tarde entrar nos detalhes do que isto quer dizer, e é uma esquerda que realmente se distingue das outras porque acha que a produção, portanto o crescimento económico, aquela visão da esquerda mais do século XIX e do século XX, não sabem dar resposta ou não podem dar resposta aos desafios do século XXI. Portanto, esta questão, sem dúvida, a questão da abertura, porque, como eu disse, somos os únicos que temos primárias abertas, nós não temos medo da cidadania, queremos que a cidadania venha e tome conta do partido também, e é a questão, como é que eu ia dizer, da abertura também, porque nós, desde o início, temos sido, se calhar, o partido menos sectário, para o bem e para o mal, não é? Nós não queremos que nos vejam como os pais ideológicos da geringonça, não temos pretensão nenhuma nesse capítulo, mas achamos realmente que o facto de nós termos sido criados com esta visão aberta, antissectária quase, faz com que nos distingamos também dos outros partidos à esquerda. Como já referiu, o livro tem um programa eleitoral altamente virado para a ecologia e para as questões ambientais, e na última entrevista que deu à rádio RFM da Amarante, disse que enquanto partido ecologista o LIVRE não tem medo de se assumir como sendo um partido de esquerda. Duvida assim do suposto ecologismo do PAN quando se afirma como um partido pós-ideológico? Claro, sem dúvida. Ou seja, a melhor maneira, se calhar, até de nos caracterizarmos é em comparação com outros partidos. Portanto, nós rejeitamos completamente a visão do CDS, que diz que a ecologia não é ideologia e não pode ter ideologia. Portanto, rejeitamos isto completamente. Achamos que tudo é ideológico, portanto, é impossível que a ecologia também não tenha ideologia. Rejeitamos, por outro lado, a posição do PAN, que acha que a ecologia em si mesmo é ideológica. E porquê? Porque ecologias há muitas. Há do ecofascismo, eco-autoritarismo, um eco-libertarianismo. Há muitas visões da ecologia. Portanto, a nossa visão é uma visão progressista, uma visão de esquerda que implica que as pessoas que vão ser mais beneficiadas com a transição energética sejam aquelas que são atualmente as mais fracas e aquelas a quem nós vamos chamar às responsabilidades são aquelas que têm mais responsabilidade também no atual estado de crise e de emergência climática e ambiental. E também isto nos distingue certamente de posições como a do Bloco de Esquerda, que colocam à frente a ideologia ou a pretensa revolução que há de chegar um dia, à frente, dizia eu, das questões climáticas. A nossa posição é muito clara. Revemos naquela visão da ecologia política da grande família verde e da esquerda verde europeia, portanto o livro insere-se claramente nessa visão, que acha que a ecologia política é em si mesmo ideológica. Portanto, nenhuma à frente da outra, não há esquerda à frente da ecologia, também não há ecologia à frente de tudo o resto, com todos os riscos, até para as liberdades individuais que isto pode acarretar. Portanto, nós achamos que justiça social é justiça ambiental e justiça ambiental é também justiça social.
Então, posto isto agora, acha que não temos que alterar esse sistema em que vivemos atualmente, sendo um sistema de liberdade económica e de economia de mercado, para um sistema onde não seja necessário uma busca incessante pelo lucro, num planeta que, como todos sabemos, tem recursos limitados? Ou acha que conseguimos transformar o capitalismo de uma forma que seja sustentável? Repare, eu acho que falarmos do capitalismo assim, tout court, é muitas vezes limitado, não é? Há muitos capitalismos, digamos assim, e a partir do momento em que não defendemos uma economia unicamente do Estado, já estamos quase a entrar naquilo que é o capitalismo, se assumirmos como troca mais ou menos aberta de capital. É claro que nós somos contra esta visão e esta versão do capitalismo neoliberal que rege grande parte das economias na Europa e nos Estados Unidos, e isso é evidente. Temos uma visão muito diferente no que toca àquilo que é o produtivismo. Nós sabemos que uma das causas do atual estado climático e ambiental no planeta é uma visão produtivista da economia. E o que é que isto quer dizer? Uma visão, aliás, partilhada pela esquerda e pela direita. Isto significa que, ao longo das últimas décadas, se calhar ao longo já de um século e meio, se vê como inerentemente positivo o crescimento da atividade económica, o crescimento da produção, e isto acarreta grandes consequências. Desde logo, o aumento da produção faz com que tenha que se escoar o produto, portanto há um aumento do consumo. O aumento do consumo, uma vez que ainda não se verificou o chamado decoupling, né? Portanto a separação entre o crescimento económico e o consumo de recursos naturais e as emissões poluentes, isto ainda não se verificou, contrariamente àquilo que é um dos grandes objetivos dos liberais ecologistas, portanto falando de uma outra versão da ecologia liberal, que nós também rejeitamos. Portanto, não tendo sido verificada esta separação entre crescimento económico, produção e emissões ambientalmente nocivas, é preciso rever este modelo produtivista. E nós no LIVRE somos claramente pós-produtivistas, quer isto dizer que mais do que basear a atividade de um Estado, a atividade de um país unicamente direcioná-la para o crescimento económico, nós achamos que são precisos muitos outros indicadores para lá do crescimento económico. Até porque, um exemplo muito simples e que se dá muitas vezes no meio académico, o crescimento económico é completamente cego em relação àquilo que são os impactos ambientais. 2 caminhões de cisterna que saiam da mesma refinaria para entregar gasolina a 2 postos diferentes, um chega muito bem ao destino e descarrega a sua gasolina, o outro tem um acidente e contamina solos, contamina aquíferos, contamina rios, e este segundo do acidente é aquele que vai contribuir muitíssimo mais para o crescimento económico e para o PIB. Portanto, quase caímos num absurdo de desejar que as coisas corram mal por vezes para que o crescimento económico cresça. Portanto, nós defendemos, por exemplo, a utilização de novos indicadores, como aliás já está a ser testado também noutros países, que avaliem a prosperidade do país, que avaliem a felicidade das pessoas, que avaliem a qualidade do emprego, que avaliem o aumento ou diminuição da precariedade dos trabalhadores. Portanto, tudo isto é integrado, e outras coisas mais específicas a nível ambiental, certamente, como a proteção da biodiversidade, a proteção até da geodiversidade. Há uma série de indicadores que devem ser vistos de forma agregada, porque nós percebemos bem que avaliar o crescimento económico, avaliar o PIB é muito simples, mas é altamente limitado e é sobretudo pernicioso porque faz com que esqueçamos o que está a acontecer na realidade na sociedade. E isto até em termos económicos, o que se tem observado em Portugal é que o crescimento do PIB dos últimos anos, dos últimos se calhar 15 anos, tem correspondido a uma diminuição do valor que vai para os rendimentos do trabalho, em cerca de 10 pontos percentuais. Ou seja, estamos a apostar no crescimento, estamos até a conseguir crescer, pouco ou muito, quase que nem interessa, mas o crescimento está a servir não para ser redistribuído pelos trabalhadores, mas sim para ser dado a quem já tem muito, portanto, os tais 10% do topo da economia portuguesa. Então seria a favor de um leque salarial nas empresas maiores? Também temos isso, ou seja, é uma das propostas que nós temos. Nós achamos que o salário mínimo nacional tem de ser aumentado. Não é? Nós temos no nosso programa os 900 euros no final da legislatura, portanto a 4 anos, o que corresponde a cerca de 10% ao ano. E porquê? Bem, por uma série de razões. Desde logo por uma questão de dignidade e de justiça. Ninguém pode viver com 600 euros atualmente em Portugal e imaginemos um caso, infelizmente muitas vezes real, em que um casal vivem os dois com um salário mínimo nacional, por uma razão ou outra um deles perde o seu emprego e imaginem o que é aguentar uma família, se calhar 2 pessoas mais 2 filhos, com 600 euros por mês. Portanto, é uma situação de indignidade e é uma situação de injustiça, porque é impossível viver com esse salário. Também por uma questão de justiça, eu diria, em relação àquilo que nós temos vindo a ser
portugueses, porque o salário mínimo nacional atualmente é praticamente, em termos reais, o salário mínimo de 1975. Ou seja, o sinal que estamos a dar com o salário mínimo a 600 euros atualmente é de que todo o aumento da produtividade, todo o aumento da formação dos trabalhadores portugueses de pouco serviu, porque o salário mínimo nacional continua a ser, em termos reais, o mesmo de 1975. Portanto, uma segunda razão. E depois há uma razão também de fundo, que é o que é que nós queremos que a economia portuguesa seja. Durante décadas tentou-se que Portugal convergisse com a restante União Europeia, em particular com Espanha, porque é o único país com o qual fazemos fronteira terrestre e com o qual nós temos de nos comparar, e em Espanha o salário mínimo nacional aumentou recentemente 20%. Portanto, nós no LIVRE achamos que este esforço de convergência, em particular com Espanha, deve ser assegurado para que Portugal deixe de ser uma economia de salários baixos e para que passe a ser uma economia de alto valor acrescentado. E essa é a nossa grande visão em relação àquilo que deve ser o salário mínimo. E agora respondendo diretamente à tua pergunta, porque as duas propostas estão associadas. Eu estou a perder este tempo todo com o salário mínimo nacional porque as duas propostas estão associadas. Para além de todas estas justificações para o salário mínimo nacional, há uma questão de justiça e de igualdade. O Thomas Piketty tem trabalhado imenso nisso, nas questões da desigualdade e como as desigualdades estão a minar um bocado a própria democracia a nível internacional. E então nós achamos que ninguém merece receber digamos 30, 40, 50 vezes mais do que um outro colega dentro da mesma empresa. E é por isso que nós temos uma indexação entre o que é o salário mínimo e o salário máximo dentro do mesmo setor ou dentro da mesma empresa. Não entramos em valores. Na Suíça houve uma proposta para 10 vezes, já li propostas muito mais radicais de 4 vezes. Ou seja, nós antes de discutir o valor queremos discutir a validade da proposta, e a mim parece-me perfeitamente válida, quer de um ponto de vista teórico como quer de um ponto de vista prático. E uma vez que aceitemos este argumento, aí sim então podemos discutir ao certo qual é que é este valor da indexação entre salário mínimo e salário máximo. É preciso notar também que estas propostas de leque salarial já são aplicadas na Suécia, por exemplo, desde os anos 80. Como é que Portugal conseguiu atrasar-se tanto nesse sentido de direitos dos trabalhadores, digamos assim? Bem, por uma série de razões. E eu gosto muito do exemplo dos países nórdicos, porque nós olhamos para os países nórdicos sempre com grande admiração, e ainda bem que assim é, mas esquecemos que há uns 100 anos se morria de fome nos países nórdicos. E depois eles evoluíram de maneiras diferentes. Na Noruega descobriram petróleo, têm o fundo soberano graças ao petróleo que lhes permite um grande investimento em tudo que é política social e escolar e afins, mas países como a Finlândia e como a Suécia conseguiram isso por uma grande razão, é que se especializaram e se tornaram naquilo que eu há pouco dizia, que é uma economia de alto valor acrescentado. Em Portugal fez o esforço contrário, ou seja, durante décadas quisemos que Portugal fosse uma fábrica da Europa de baixo custo. E isto foi funcionando, mais ou menos, não é? Mas foi funcionando até, sobretudo, à entrada da China na Organização Mundial do Comércio. E a partir daí, portanto, no final dos anos 90, a partir daí, Portugal deixou de poder competir com os mercados asiáticos, ou com o preço da produção nos mercados asiáticos, e com o final de todas as barreiras aduaneiras, ou com a redução drástica dos valores das fronteiras aduaneiras, então todos os produtos vindos da Ásia fizeram com que Portugal tivesse de se especializar ou mudar o tipo de economia. Isto o que deveria ter sido feito, porque não foi feito. Nós vimos nos 4 anos de Portugal à frente, portanto, o governo do PSD e do CDS, o famoso governo da Troika, vimos acontecer o contrário. Foi uma tentativa de empobrecimento do valor do trabalho e da mão de obra portuguesa para tentar repetir esta receita que foi a receita portuguesa dos anos 70, 80 e 90. E nós temos uma visão que é radicalmente oposta. É o contrário. Mais do que empobrecer o custo do trabalho português, nós queremos especializá-lo, torná-lo uma mão de obra especializada e de alto valor acrescentado, e é por isso também que o nosso programa assenta nos pilares da justiça social e da justiça ambiental, como já falamos, mas assenta também numa nova visão daquilo que é e deve ser o conhecimento, a ciência e o ensino superior. Nós achamos que, por exemplo, as universidades, muito mais do que uma pequena etapa que se cumpre após o ensino secundário, deve ser um local de formação permanente e contínua, e achamos que o Estado deve investir realmente num plano que liga as empresas ao ensino superior para que os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho se possam reciclar em termos de conhecimentos e que possam entrar numa economia de alto valor acrescentado, e achamos mesmo que Portugal pode liderar este esforço a nível europeu. E apesar de tudo isto,
como é que, aqui em Portugal, como é que avalia o desempenho da Geringonça nos últimos 4 anos? Acha que foi uma oportunidade perdida para a esquerda e para o país, ou tem uma visão diferente? Foi muitas coisas, vamos lá ver. Eu acho que depois dos 4 anos de Troika, era essencial que a esquerda dialogasse. Não é por acaso que essa foi uma das temáticas-chave da candidatura do LIVRE em 2015, porque sabíamos, e como se provou ser real, sabíamos que apenas as esquerdas unidas poderiam ser a alternativa a um governo de empobrecimento e de desvalorização da economia portuguesa. E isso foi bom. Recuperaram-se muitos dos direitos perdidos durante os 4 anos do governo da direita. Recuperou-se uma coisa muito importante, que é o sentimento de autoestima, o sentimento de achar que o país pode andar para a frente. Portanto, até em termos psicológicos isto foi bom. Mas nas questões estruturais e estruturantes daquilo que nós queremos para o país, pouco se fez. A Geringonça foi muito mais remendo do que remédio. Pouco se fez para lá daquelas discussões dentro dos gabinetes e nunca com todos os partidos juntos, não é? Porque, como vocês sabem, as reuniões eram entre o PS e o Bloco de Esquerda, entre o PS e o Partido Comunista, entre o PS e o Partido Ecologista aos Verdes. Portanto, nunca houve exatamente uma geringonça a trabalhar em conjunto e a discutir em conjunto. O que nós achamos e o que nós defendemos é que, para lá de discutir aquilo que são as temáticas do dia seguinte, para lá de discutir a espuma dos dias, nós queremos que haja uma discussão séria que diga e que envolva a cidadania para que se possa realmente discutir o que é que nós queremos como país a 10, 15 e 20 anos. Porque a próxima década vai ser crucial. Crucial não só para Portugal, mas vai ser crucial para a União Europeia e vai ser crucial até para o planeta em termos climáticos. Portugal vai ter a presidência da Comissão Europeia daqui a um par de anos e é essencial que cheguemos lá com uma visão mais ou menos clara daquilo que queremos propor como futuro e como modelo de desenvolvimento. E quem vai poder decidir, ou quem vai ajudar a decidir isso, serão as forças políticas que estiverem representadas na Assembleia da República na próxima legislatura. E é também por isso que achamos que o LIVRE deve estar representado, porque o LIVRE é talvez o único partido em Portugal que tenta discutir a política a longo prazo. Mais do que estar aqui perdidos e a perder tempo nas trincas do dia-a-dia, nós achamos que não, que é preciso discutir aquilo que queremos como sociedade, como economia, como modelo de educação, até como modelo de desenvolvimento para lá do crescimento económico cego, e isto só se consegue discutindo, não é? E isto não se consegue se passarmos os dias a discutir se A disse X sobre B, ou se as armas foram roubadas, se foi um complô, se não foi. Bem, enfim, são questões importantes, mas questões que não devem ocupar todo o tempo da discussão, e sobretudo num período eleitoral seria muito bom que os partidos que estão agora a eleições que esse período eleitoral servisse para que eles apresentassem as suas visões, e isto não tem acontecido. E eu uso sempre uma citação de uma excelente peça de teatro do Brecht, portanto A Mãe, onde ele diz, nós não queremos um remendo, nós queremos um casaco novo, não é? E é realmente isso. Nós no LIVRE queremos um casaco novo e queremos que se discuta qual será o corte do casaco, que tipo de botões é que vai levar, se vai ser largo, se vai ser apertado, e enfim, para que tudo isto se discuta é preciso que os partidos políticos joguem o jogo e que aceitem debater todas estas questões de fundo, e isso, infelizmente, repito, não tem acontecido, mas cá estamos nós para trazer esse debate, e a partir do dia 6, quando estivermos na Assembleia da República, faremos também esse debate em sede parlamentar. E acha que na próxima legislatura deve haver uma nova geringonça, e se sim, qual deverá ser a sua composição? Acha que o LIVRE tem possibilidades de integrar uma geringonça, ou está fora de questão para o partido? Uma coisa muito importante que ficou provada em 2015 é que as barreiras e os silos que existiam à esquerda acabaram. Isto é uma coisa essencial. Tudo aquilo que durante décadas se andou a dizer em Portugal que jamais as esquerdas se entenderiam que era impossível, e que nós sempre discordamos, aliás, no LIVRE, não é por acaso que um dos primeiríssimos documentos que o LIVRE publica é o roteiro para a convergência, porque sabíamos que isso não era uma sina, não é? Portanto, isso ficou provado. Provou-se também outra coisa, é que o voto útil vai deixar de existir em Portugal, o que perdeu muita força. Portanto, 2 pontos prévios muito importantes: deixou de haver silos à esquerda e deixou de haver uma necessidade do voto útil, que fazia com que muitos portugueses e que os seus votos não fossem representados depois em termos governativos.
Mas o que vai ser a geringonça do futuro, não sei, se calhar é um debate que nem nos interessa muito. Nós o que dizemos é, muito claramente, como temos dito desde sempre, estamos aqui para falar com toda a esquerda. Não somos sectários, queremos falar com todas as forças de esquerda, do Partido Comunista ao Partido Socialista, e temos um programa bastante bom, se me posso permitir a imodéstia, bastante desenvolvido, e todas as forças que estejam dispostas a discutir este nosso programa e a avalizar a nossa visão do que é o futuro, bem, teremos todo o gosto em falar com elas e propor formas de governação em conjunto. Se isto implica estar no governo ou não, se isto implica linhas vermelhas ou linhas verdes ou o que quer que seja, bem, isso são discussões que poderemos ter depois. Para já o que nos interessa é isto: nós temos um programa sólido de justiça ambiental e de justiça social, temos uma visão não sectária e estamos completamente abertos a falar com todas as forças de esquerda, e depois o jogo de forças ditará então quais serão as alternativas de governo. Acha que a entrada do LIVRE na Assembleia da República não poderá, de certa forma, enfraquecer a esquerda, no sentido em que está a dividir os votos e está, de certa forma, a dividir o eleitorado esquerdista em vários partidos? Ou acha que pode, pelo contrário, fortalecê-la, porque há mais uma voz e porque a esquerda está muito mais representada? Não, é exatamente isso. Ou seja, nós olhamos para muitos outros países europeus e vemos o número de forças parlamentares, de forças políticas representadas em sede parlamentar muito maior do que em Portugal. Aliás, o sistema português sofre de um problema de cartelização dos partidos do costume que impede... Muito pelos círculos eleitorais que precisamente, são atrasados. Ou seja, e é uma coisa que nós temos muitas vezes dificuldade em combater, perguntam-nos porque é que alguém que não vote no Porto e em Lisboa, que são se calhar os dois círculos onde o LIVRE pode eleger, porque é que há de votar no LIVRE. Pronto, há uma série de razões, desde logo porque é sempre bom votar naquilo em que acreditamos, não é? É sempre bom validar um programa e uma visão para o país na qual acreditamos. Há razões mais pragmáticas, como a questão dos 50 mil votos a nível nacional, que permitem que um partido tenha subvenção estatal. Mas esse é um problema, e nós achamos que há muitas soluções. Bem, há muitas coisas que podem ser feitas, como por exemplo alterar o método de contagem, deixar de usar o método de D'Hondt, passar a usar outros métodos, como é aliás o caso na Alemanha, pensar num círculo nacional único, embora atualmente seja inconstitucional, seria necessário uma revisão constitucional. Mas há uma ferramenta que eu gosto particularmente e que já existe em Portugal, que é nas eleições à Assembleia Regional dos Açores. Eles têm 10 círculos eleitorais, portanto têm 9 por cada uma das ilhas, e têm um 10º que é um círculo de compensação, onde vão parar todos os votos que nas 9 ilhas não serviram para eleger deputados. Portanto, nem sequer precisamos de olhar para fora de Portugal para ver um modelo que seria muito mais justo e que seria muito mais representativo daquilo que é a real vontade das cidadãs e dos cidadãos portugueses. E acha que o LIVRE tem seriamente disse que anteriormente que o LIVRE queria eleger 3 deputados? Acha que é possível o LIVRE eleger 3 deputados, 2 em Lisboa e 1 no Porto? Estou plenamente convencido disso. As sondagens, enfim, valem o que valem, nós sabemos, mas mostram uma coisa muito clara, mostram uma tendência de crescimento do LIVRE e mostram que há um grande interesse em que uma força de esquerda mais libertária, mais ecologista, entre na Assembleia da República. E depois há a prova da rua, e essa se calhar é melhor. Nós aqui no Porto temos estado em campanha todos os dias, em diferentes pontos do distrito, e o número de pessoas que se têm juntado a nós é cada vez maior. Nós estivemos no sábado numa conversa aqui no Porto, na cidade do Porto, e estavam dezenas de pessoas. Nós estávamos com dificuldade em pô-las todas sentadas, porque simplesmente não estávamos à espera que tanta gente aparecesse. E isto é um sinal de força e é sobretudo um sinal de interesse. E nós achamos que assim que as pessoas descobrem o LIVRE, porque ainda há um grande problema, o LIVRE é um partido recente, não é? Foi fundado em 2014 e há muita gente que ainda não conhece o LIVRE. Mas assim que as pessoas conhecem o LIVRE, vêm ter connosco e dizem: bem, isto realmente era o que eu estava à espera. Aconteceu-me ontem, numa ação de campanha em Felgueiras, onde um rapaz da minha idade, teria 30 anos, perto disso, vem ter comigo e diz: olha, eu descobri o LIVRE a semana passada, vi que vocês tinham uma ação de campanha aqui em Felgueiras, ouvi o que vocês disseram e estou convencido. Isto era aquilo que eu sempre sonhei, e ver um partido assim que já existe em Portugal e já existe há alguns anos, para mim foi uma grande surpresa. Portanto, há gente que ainda não conhece o LIVRE, e é essas pessoas que nós
nós queremos chegar, não é? Nós sabemos que à medida que nos forem conhecendo e conhecendo as nossas propostas, e convido mesmo as pessoas que ouvirem o podcast a lerem, porque são documentos muito completos, não só os documentos eleitorais, mas tudo aquilo que nós produzimos nos últimos 4 anos, porque há quem diga que há partidos a mais, não é? Eu não sei, não faço esses julgamentos de valores. Acho que quanto mais partidos, melhor para a democracia, porque mais alternativas há. Mas há muitos partidos que só aparecem em período eleitoral e que só vêm com ideias e poucas em época eleitoral. O LIVRE, nos últimos 4 anos, tem comentado muitas das coisas que têm sido decididas no Parlamento. Tem feito revisões profundas e comentários profundos àquilo que foi, por exemplo, o Orçamento de Estado. Tem comentado as grandes decisões de políticas ambientais, de políticas económicas. Portanto, é um partido que tem existência sempre. E imaginem, se já temos feito tudo isto fora do Parlamento, imaginem o que poderemos fazer quando lá estivermos com representantes eleitos. Portanto, e os sinais que eu dizia dos 3 deputados são bons. Nós, nas eleições europeias, não aparecendo em nenhuma sondagem e não tendo qualquer tipo de cobertura mediática, tivemos quase 2% dos votos, não é? As pessoas às vezes esquecem-se disto. Em 2014 tivemos a nível nacional 2,2% dos votos. Em Lisboa Conselho ficamos à frente do Bloco de Esquerda. Nas eleições autárquicas elegemos deputados municipais em cidades como Lisboa, ganhamos em coligação a Câmara de Felgueiras, temos deputados municipais de freguesia na Vidigueira, em Foscoa, enfim. O LIVRE é um partido de sucesso para tão pouco tempo que tem de existência, e o resultado das europeias dá-nos esperança, porque com 1,8% dos votos elegeremos certamente em Lisboa e com muita probabilidade elegeremos também aqui no Porto. Portanto, estamos muito motivados. E não considera que o grande desafio de partidos novos como o LIVRE, ou por exemplo à direita como a Iniciativa Liberal, é muito passar para o povo, digamos assim, porque partidos como o PSD ou como o PS ou até mesmo o PCP mais no Alentejo conseguiram ter essas raízes populares desde há 45 anos de democracia. Como é que acha que o LIVRE consegue entrar nessas camadas populares que já estão muito enraizadas pelos grandes partidos portugueses? Não, essa é uma boa questão, porque se repararmos naquilo que tem sido a Assembleia da República desde o 25 de Abril, portanto desde a Revolução e da Independência e Democrática do país, os partidos que estão atualmente na Assembleia da República são praticamente todos herdeiros ainda do 25 de Abril. Portanto, o Partido Socialista, o PPD, o PSD, o CDS, o Partido Comunista nascem com o 25 de Abril. Enfim, já existiam antes, mas nascem na Assembleia da República com o 25 de Abril. O Partido Ecologista aos Verdes, enfim, surge nos anos 80, mais ou menos apoiado ou mais ou menos criado pelo Partido Comunista, portanto sai também dessa mesma origem, e desde então temos tido praticamente ninguém na Assembleia da República. Chegamos a ter um deputado da UDP, que entretanto criou o Bloco de Esquerda, chegamos a ter deputados do PRD, portanto o famoso partido criado e apoiado pelo Ramalhianos, portanto circunstâncias muito excepcionais, e tivemos nos anos 90 um deputado, julgo, do partido PSN, portanto também uma coisa muito excepcional, mas que durou apenas uma legislatura e teve apenas um deputado. Recentemente, uma exceção, e há que felicitá-los por isso, o PAN, portanto o PAN, um partido que surgiu como partido animalista, de causa única praticamente, conseguiu entrar na Assembleia da República há 4 anos, já tinha conseguido a subvenção estatal há 8, portanto não é um partido propriamente novo nestas lides, mas conseguiu, portanto muitos parabéns por isso, e entretanto tem tentado mudar a sua linha de ação. Como é que chegam às pessoas? Bem, o grande problema aqui é que, como mostrou recentemente, julgo com um estudo do Pedro Magalhães, as pessoas em Portugal informam-se em grande medida através da televisão. Portanto, continua a ser de longe o principal meio de informação política das pessoas em Portugal. E chegar à televisão não é para qualquer um. Portanto, é difícil. Nós vemos os partidos que já estão na Assembleia da República e os partidos do poder que se protegem entre si, e depois vemos coisas como organizar um debate, como foi ontem organizado, um único debate na televisão pública com todos os partidos extraparlamentares, com 15 representantes dos partidos, onde a segunda pergunta é: o que é que vocês fizeram no dia de ontem como campanha? Isto é quase gozar na cara, quer dos partidos, quer das pessoas que se querem informar daquilo que são as propostas destes partidos. Portanto, há uma grande responsabilidade na comunicação social, gigante, no que diz respeito ao bloqueio das novas forças políticas no acesso ao poder. E o que nós tentamos fazer, nós LIVRE, imagino eu, todos os outros pequenos partidos, é usar os meios digitais de comunicação, que, repito, são limitados no que diz respeito à informação política. O Ricardo Araújo Pereira dizia, aqui há uns dias, quando a convidada foi a Joacine Catar Moreira, dizia que o LIVRE é o partido que teria maioria absoluta se as eleições fossem no Twitter, não é? E é um bocado verdade, porque nós no Twitter
temos muita atenção e temos muita gente que gosta de nós e que discute connosco lá, mas o Twitter, menos de 2% das pessoas se vão informar politicamente no Twitter, e no Facebook será um bocadinho mais, mas incomparavelmente menos do que a televisão. Pronto, nós tentamos combater isso estando na rua. E se me permites uma nota, eu estou exausto, imagino que todos os candidatos nesta altura da campanha estejam exaustos, porque isto realmente fazemos quilómetros e quilómetros para falar com as pessoas, no nosso caso para colar cartazes, o que quer que seja, e é muito difícil. E é por isso que também queremos entrar, porque infelizmente sabemos que o jogo está viciado, e entrando podemos desde dentro também ajudar a combater este jogo viciado e a mudar os dados do jogo. E passam a ter uma voz que passa a ser ouvida por mais gente, e que a partir daí pode o partido crescer. Por exemplo, o PAN, que elegeu um deputado e agora Exato. Pode eleger até 5. Falando um pouco da esquerda a nível europeu e a nível mundial, neste momento a esquerda vive um momento muito complicado. Desde a quase morte de alguns partidos sociais-democratas, como por exemplo o SPD na Alemanha ou a morte do PASOK na Grécia, ao ascender da direita e da extrema-direita nacionalista, que parece ocupar os lugares dos antigos partidos esquerdistas numa suposta defesa do povo e dos interesses dos trabalhadores. Como é que acha que as forças progressistas europeias e mundiais irão conseguir contrariar esta tendência e este ascender da direita? Eu acho que a grande resposta está naquilo que os verdes europeus têm feito. Nós vemos na Áustria, vemos na Alemanha, vemos na Bélgica, vemos nos Países Baixos os partidos da esquerda verde a crescer, e por uma razão muito simples: é que eles têm sido intransigentes na defesa daquilo que são os valores humanistas e progressistas que deveriam ser também os da esquerda. São estes os partidos que não têm problemas em dizer que é preciso que as nossas fronteiras continuem a estar abertas para recebermos os refugiados e os migrantes que querem entrar na Europa. Uma boa parte da esquerda, dos sociais-democratas até à esquerda mais radical, tem tido opiniões menos claras em relação a estas temáticas. É esta família política, na qual o LIVRE se insere, da esquerda verde europeia, que tem sido intransigente também na luta climática. Portanto, nós falamos do Green New Deal. O LIVRE tem um Green New Deal no seu programa político desde 2014. Portanto, não acordamos hoje para estas temáticas. O Bernie Sanders tem agora. O Bernie Sanders, uma versão relativamente diferente e até mais moderada daquela do LIVRE. A do LIVRE é, em certa medida, aquela proposta que já era a proposta dos verdes europeus em 2008. Portanto, não são temáticas para as quais nós tenhamos acordado ontem ou há um ano. Desde 2008 e 2009, que na Europa se fala de um Green New Deal, portanto, um grande plano de investimento que assegura a transição energética, que assegura a criação de empregos verdes e que assegure a melhoria da eficiência energética no parque habitacional e nos edifícios de um modo mais geral. Portanto, tudo isto tem sido aquilo que tem ajudado a combater o ascender, e eu acho que às vezes exagerado também pelos média, porque em muitos dos locais não é propriamente uma grande ascensão da extrema-direita, que corresponde àquilo que se calhar já tinha sido a situação há alguns anos, mas dizia eu, é preciso que a esquerda tenha consciência disto. A esquerda nacionalista não vai ganhar votos, ou seja, adotar uma linha de raciocínio e de argumentos nacionalista à esquerda não vai funcionar, porque para isso as pessoas votam no original, votam na direita e na extrema-direita, e depois ainda estamos a pagar os grandes erros da chamada terceira via do socialismo, e isto aqui é claro. Porque eu, como bom republicano que sou, acho que o conflito de ideias e de posições é essencial para a boa saúde da democracia e de um regime democrático. A partir do momento em que os partidos de centro-esquerda optam por uma terceira via que em pouco ou nada se distingue daquilo que será o centro-direita, bem, as pessoas realmente perguntam-se, então, se é assim, porque é que eu hei de estar a votar num partido de centro-esquerda? Isto aconteceu com o PASOK, aconteceu com uma série de outros partidos noutros países. Em Portugal não aconteceu, se calhar porque o Partido Socialista foi obrigado, e a palavra aqui é mesmo obrigado, a virar-se para a sua esquerda para poder ter o governo, para assegurar o governo. Portanto, eu acho que aquilo que deve ser feito é precisamente isso, é o centro-esquerda distinguir-se claramente do que é o centro e o centro-direita, e é a esquerda e os partidos ecologistas deixarem de ser dúbios em relação àquilo que são princípios fundamentais do humanismo, do cosmopolitismo e da defesa dos mais fracos a nível não só nacional, mas também internacional. Mas quando diz que o LIVRE neste momento tem uma visão totalmente diferente daquela que a esquerda tinha, se calhar no século XIX ou no século XX, não acha que esse foi um grande problema dos partidos esquerdistas, de acharem que
os problemas não são os mesmos e continuamos a ver os mesmos problemas quando vemos que os trabalhadores, por exemplo, ainda são explorados, quando vemos que os salários não são dignos. Não acha que é um erro, de certa forma, dizermos que a luta não é a mesma? Ou acha que... Não, a luta é a mesma, mudaram foi as realidades e vamos lá ver, aquilo que o Guy Standing, portanto um filósofo, chama o precariado, não é? O precariado é uma das grandes problemáticas em Portugal atualmente, ou seja, achar que aquela visão, bem, agora perdoem-me o exagero e o clichê, mas aquela visão do operário fabril, da jornada das 8 horas de trabalho, bem, enfim, esses hoje em dia quase que estão relativamente bem em termos de direitos. Muito piores estão aqueles que trabalham a recibos verdes, a falsos recibos verdes, aqueles que trabalham de forma precária, saltando de estágio não remunerado para estágio não remunerado, e nós aí temos uma série de propostas que respondem precisamente a este tipo de precariedade do século XXI. Nós defendemos muito claramente o final dos estágios não remunerados e temos uma proposta que me parece muito boa, que é uma remuneração mínima horária garantida de 8 euros por hora. Para quê? Para fazer com que as pessoas, os empregadores recorram o menos possível a este tipo de trabalho quando ele não é real, ou seja, um trabalho que é pontual faz todo sentido que seja tratado como tal, portanto os recibos verdes reais, digamos assim, podem continuar a fazer sentido, desde que bem remunerados, mas para uma atividade que é necessária a médio ou longo prazo, bem, aí então ou se dá um contrato com termo ou um contrato sem termo, e é por isso que esta proposta da remuneração horária de 8 euros por hora, portanto, que seria mais do que o salário mínimo nacional se correspondente a 40 horas semanais, é precisamente para isso, é para proteger aqueles que atualmente estão mais fracos e que são os precários, que são as pessoas que têm de fazer uma série de estágios antes de ter um emprego fixo. E eu conheço pouquíssima gente que não tenha feito pelo menos um estágio não remunerado ou muito perto disso para ter o seu primeiro emprego. E eu fiz uns 3 ou 4 estágios antes de ter o meu primeiro contrato de trabalho, portanto sei bem o que é a realidade, e são estas questões que alguma esquerda ou não se concentra nelas ou não lhes dá prioridade. Pronto, nós achamos que deve ser uma das prioridades também de um futuro governo de esquerda. Mas falou dos verdes europeus, por exemplo, na Alemanha o Partido Verde Alemão não se pode dizer que seja um partido propriamente de esquerda, porque aceita o liberalismo económico na forma como ele está, na forma como ele existe hoje em dia. De que forma é que os partidos sociais-democratas e os partidos de esquerda nesses países estão a perder um bocadinho com este discurso muito inflamado, digamos assim, das alterações climáticas, e o eleitorado está a cair para os verdes, quando os verdes se calhar não defendem exatamente aquilo que parecem defender? Bem, de tudo, vamos lá ver. As famílias ou os partidos verdes a nível europeu têm sempre essa grande tensão, não é? A tensão entre aqueles que se assumem claramente como de esquerda e aqueles que são mais liberais no sentido económico do termo. Na Alemanha é o caso, na Bélgica é o caso, nos Países Baixos não é exatamente o caso, porque o partido chama-se GroenLinks, portanto é a esquerda verde, não é? E não deixam grande margem para dúvidas. Em Espanha temos o ECO, que é um partido ecologista que foi a eleições juntamente com o Podemos, portanto também claramente uma visão de esquerda do que é a ecologia, e aqui em Portugal temos o LIVRE, que é claramente ecologista e de esquerda. E eu não acho, vamos lá ver, aqui é uma questão de visão também da sociedade e da economia. O ser de esquerda não implica que o Estado seja o único defensor, a única instituição que gera a economia, longe disso, não é? O que nós achamos como ser de esquerda no LIVRE é que tem de haver uma fortíssima redistribuição da riqueza. No caso do LIVRE até falamos em pré-distribuição, porque temos no programa a defesa e o teste de um rendimento básico incondicional, um rendimento básico de cidadania, como lhe chamamos. Portanto, tem de haver a questão da redistribuição e a questão da pré-distribuição. Mas é sobretudo uma visão de justiça, e a visão de justiça implica que quem é mais responsável seja chamado a pagar mais, ou seja, quem tem mais seja chamado a pagar mais, e quem tem menos seja beneficiado e seja protegido. E é por isso que nos opomos completamente a propostas como o plafonamento das pensões, tal como foi proposto pelo PAN, não é? Porque o ecologismo é baseado na solidariedade entre humanos e a natureza, mas é certamente também solidariedade entre humanos entre si próprios, e é por isso que nós temos propostas bastante desafiadoras da taxa universal sobre o carbono e afins, para que façam o quê? Façam com que
quem polui mais pague mais, quem polui menos, que é também não só quem tem menos responsabilidade na crise ambiental, mas é também quem vai sofrer mais com essas alterações climáticas, ou seja, que seja protegido. E o que é que acha sobre as metas que o Governo propôs de descarbonização da economia até 2050? Sim, nós lemos com atenção o Plano de Neutralidade Carbónica, achamos que é mais ambicioso do que os planos de outros países e congratulamos o Governo por isso, mas achamos que não é o suficiente. Ou seja, no nosso programa temos propostas mais ambiciosas, temos 100% de energia elétrica, portanto eletricidade renovável até 2030, 100%, e temos a redução de 60% das emissões de gases de efeito de estufa até 2030, contrariamente ao Governo, que vai no máximo até 50%. Portanto, somos mais ambiciosos que o Governo, e por uma razão muito simples, é que a crise climática não é algo que vai acontecer, é algo que já está a acontecer. Não só a crise climática em si mesmo, mas a perda de biodiversidade. Nas últimas décadas perdeu-se cerca de 60% da biodiversidade no planeta, e já há vários cientistas a falar da 6ª extinção em massa. E para dar uma ideia, a 5ª foi há 66 milhões de anos. Portanto, 66 milhões de anos, ainda a humanidade não estava sequer no planeta. Um relatório do IPCC, portanto do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, publicado na semana passada, diz que com um aumento da temperatura global de 2 graus centígrados, e atualmente 2 graus já quase que parece um bom cenário, mas este aumento, dizia eu, vai levar a que 280 milhões de pessoas, repito, 280 milhões de pessoas percam as suas casas. Portanto, a crise climática é uma realidade, não é? E enquanto continuarmos a discutir quando e como é que nos vai impactar, estamos a perder tempo a agir. O mesmo IPCC, que há uns anos já dizia que Portugal ia sofrer, Portugal e a Grécia, no caso, iam sofrer, como uma das principais consequências das alterações climáticas, mais e mais intensos fogos florestais. E, infelizmente, temos tido a prova disso. E isto vai continuar. E é por isso que nós temos um plano que é, por um lado, de prevenção e, por outro lado, de compensação por aquilo que tem sido feito até agora. E falando agora sobre o movimento da greve climática, acha que tem havido algum aproveitamento político por parte de alguns partidos, que parece que agora todos os partidos são ecologistas? O que é que tem a dizer sobre isso? Bem, eu acho que tudo é político, ou seja, acho muito estranho aquelas pessoas que nos vêm dizer, nós, partidos políticos que participam na greve, vocês estão-se a aproveitar, isto é uma greve cidadã. Bem, como se a cidadania e uma manifestação não fossem em si mesmo um ato político. Tudo é político. Quanto ao aproveitamento, bem, isto é ver aquilo que os partidos têm feito e têm proposto. Quando um partido como o Bloco de Esquerda, que parece que acordou como um partido ecologista, no acordo que assina com o Governo para permitir a famosa geringonça, não tem uma palavra sobre ambiente, portanto, algo assinado há 4 anos, se calhar não é um partido tão ecologista quanto isso, não é? E que eles todos sejam ecologistas é bom. O que é preciso é que se discuta e que se veja realmente que tipo de ecologia é que era, aquilo que eu dizia há pouco, logo no início. Ecologias há muitas. É preciso é que os partidos digam realmente que tipo de ecologia defendem, porque um partido que se diz ecologista e que continua a apontar para o crescimento económico como a única maneira de assegurar o bem-estar da população, bem, isto é perigoso porque é insustentável. O planeta tem limites, os limites têm que ser respeitados, e o crescimento económico infinito, que, como eu já disse, está associado a um aumento das emissões e a um aumento do impacto ambiental, bem, é simplesmente insustentável. É preciso que um partido que queira ser verdadeiramente ecologista tenha sequer coragem de falar em coisas como de crescimento. E eu julgo que o LIVRE é o único no seu programa político que tenha coragem de falar disso. São tudo temáticas que precisamos de falar. Que tipo de sociedade é que queremos? Uma sociedade baseada no extrativismo, na produção e no consumo, no ritmo acelerado de vida, ou uma sociedade onde todos vivemos com mais calma, onde se reparte melhor o próprio emprego disponível, onde se reparte melhor os rendimentos e onde há mais aquilo que o Ivan Illich chama a convivialidade. Nós defendemos uma visão para a sociedade baseada na convivialidade, onde as pessoas podem discutir a política, podem ser cidadãos ativos, podem fazer isto que eu estou a fazer aqui, que estamos todos aqui a fazer, que é falar num podcast, e isso não se consegue quando a semana laboral tem 40 horas, no mínimo, porque as pessoas fazem mais do que essas 40 horas, quando depois das 40 horas têm ainda o trabalho doméstico e reprodutivo. E que tempo sobra a estas pessoas, não é? Como é que podemos dizer a esta pessoa que ela tem de ter uma participação cívica mais forte, que tem de se envolver mais na vida associativa? E aqui um pequeno parênteses: em Portugal, de acordo com os dados do Eurostat, continuamos a ser dos países na União Europeia onde há menos participação cívica, e isto é um problema.
porque a participação política não se faz apenas nos partidos políticos, faz também nas associações, nas cooperativas, no setor mutualista, enfim, e em Portugal isto não acontece, e eu estou muito convencido que não acontece também pela falta de tempo. Em Portugal trabalha-se demasiadas horas, as pessoas são obrigadas a estar demasiadas horas no local de trabalho, o que as cansa e que faz com que não tenham tempo para rigorosamente mais nada. É um perigo, ou é um problema económico, porque recebem mal para muito trabalho que fazem, é um problema pessoal, porque não têm tempo para a família, é um problema social, porque não têm tempo para criar vínculos comunitários entre os vizinhos e entre a própria comunidade, e é também um problema ambiental, porque há cada vez mais estudos que mostram que reduzir a semana de trabalho é bom para o meio ambiente, e não é por acaso que uma das associações que apoia o Green New Deal europeu, que o livro também apoia, é uma associação alemã que defende a semana de trabalho de 4 dias. Portanto, todas estas dimensões, e é por isso que o livro é realmente um partido ecologista, é porque olha para tudo, da habitação à educação, à mobilidade, de uma maneira integrada, mais do que meia dúzia de propostas avulsas. Nós temos realmente uma visão daquilo que queremos como sociedade e como país. Por exemplo, quando vemos o líder do PPM ontem a dizer que o PPM foi o partido que abriu a discussão a ecologia em Portugal, não irrita um bocado ouvir esse tipo de discurso? Não, é por causa, enfim, a pessoa em causa, a quem se referia, Ribeiro Teles, é realmente um dos grandes professores da ecologia em Portugal. Isso aí há que reconhecê-lo, uma grande figura da ecologia e do pensamento verde em Portugal. A questão aqui é outra, é que prioridade se dá à ecologia nos programas políticos ou não. Como eu disse, um partido como o LIVRE, que é um partido ecologista desde a sua gênese, tem toda a visão de tudo. Quando falamos de habitação, estamos a falar de ecologia. Quando falamos de educação, estamos a falar de ecologia. E é isto que os outros partidos não fazem, porque ter um pequeno capítulo, agora se calhar até vão ter mais os partidos políticos, com as temáticas ambientais, é muito limitado. E eu não digo que o Partido Socialista, o próprio Partido Social Democrata, não tenham ao longo dos anos 90, quando se falou mais, ali depois da Convenção do Rio de Janeiro, no início dos anos 90, quando se falou mais das temáticas ambientais, eles certamente falavam do desenvolvimento sustentável e falavam de sustentabilidade, mas na prática isto traduz-se em quê? Não é? Ou seja, palavras bonitas todos conseguimos pôr nos programas políticos ou dizer naqueles 5 minutos de atenção que vamos ter no debate. O que é preciso é que essas palavras bonitas se traduzam, em primeiro lugar, em propostas concretas e desafiadoras nos programas eleitorais, e em segundo lugar, que se traduzam em medidas concretas assim que se está ou no Parlamento ou, sobretudo, no Governo. E é isso que o LIVRE quer fazer agora. Temos as propostas, temos as ideias, estamos convencidos que são boas propostas e boas ideias, e que agora queremos levá-las à prática e pô-las na Assembleia da República e torná-las lei. Quando em Portugal falamos agora do outro espectro político, que é a direita, reparamos que ela atravessa uma clara crise de identidade. Acha que estes tempos relativamente áureos da esquerda em Portugal estão para durar ou podem ser ameaçados, por exemplo, pela entrada de um deputado, por exemplo, do Chega, que pode ter visibilidade daquele discurso de ódio, e pode haver um crescimento nessa direita mais radical? É um risco real. No LIVRE sempre assumimos isto como um risco real. Não achamos que os portugueses sejam diferentes dos espanhóis, dos franceses ou dos italianos, não é? É um risco real a entrada de forças populistas, se calhar não só o Chega, mas outras forças populistas com um discurso se calhar mais moderado no Parlamento. Mas aí também é responsabilidade dos outros partidos políticos e, sobretudo, da comunicação social em relação à atenção que se dá a essas forças políticas. Porque quando se tem mais visibilidade mediática consoante a barbaridade daquilo que se está a dizer, realmente compensa a essas forças políticas populistas entrar num discurso completamente radical e desenquadrado até da realidade portuguesa. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Quer dizer, se um discurso securitário funciona aqui em Portugal, realmente há um grande problema. Nós no LIVRE temos a ótica contrária. Continuamos a ser intransigentes na defesa dos nossos valores, intransigentes na luta contra o racismo, na luta contra o machismo, na luta contra a ciganofobia, contra a xenofobia. Como eu dizia há pouco, é um bocado aquela visão que tem feito com que os partidos verdes europeus tenham crescido. No LIVRE nós vamos continuar a ser assim. Aquilo que defendemos é para nós essencial e é o pilar que nos sustém. Não vamos nunca mudar de discurso em relação a estas coisas essenciais dos direitos humanos e afins, só porque achamos que isto pode traduzir-se num melhor resultado eleitoral ou pode traduzir-se em mais atenção mediática.
Portanto, nós achamos da nossa parte que é assim que as coisas devem ser feitas, outros não o acham, portanto compete à comunicação social se calhar filtrar melhor aquilo a que quer dar atenção. Agora nós, para terminar o podcast, temos aqui uma série de perguntas finais que são de escolha, digamos assim, e que são perguntas mais tranquilas, digamos assim. Se pudesse desaparecer um partido do Parlamento, qual é que seria? Desaparecer... Eu acho que eles fazem mesmo todos falta. Eu dizia há pouco, eu sou muito republicano, o conflito de ideias é importante. Acho que eles se calhar se devem distinguir mais uns dos outros, até ser mais claros naquilo que propõem e quais são as suas visões para o país. Porque quando a diferença entre um PS e um PSD é pouca, ficamos todos a perder, não só os dois partidos, mas o próprio país. Por isso eu acho que todos os que lá estão fazem falta, acho que até poderiam estar lá mais, exceção feita certamente aos partidos xenófobos, racistas e sexistas, mas não faria desaparecer nenhum dos atuais. Quem é que salvava da queda de um penhasco? José Pinto Coelho ou André Ventura? Acho que não ia salvar assim nenhum, quer dizer, não que lhes deseje a morte, mas se fosse um penhasco não muito alto, onde só apanhassem um susto, acho que deixava cair os dois. Preferia acordar todos os dias com o hino do CDS ou jantar todos os dias com o Zeinal Bava? Bem, o hino do CDS não é tão feio quanto isso, não é? É da falecida Dina, até me falta o nome. Não é tão feio quanto isso, por isso se calhar ia ouvir o hino, mas não fosse porque quando acordo o meu cérebro ainda não está bem a processar a informação, por isso acho que ia conseguir esquecer isso facilmente. Se tivesse que escolher viver com uma destas pessoas, quem é que seria? Mariana Mortágua ou João Galamba? Acho que devem ser os dois bons companheiros de casa, sinceramente. Consigo-me imaginar facilmente a viver com os dois. Eu que vivi vários anos com outras pessoas, não vejo porque não poderia viver com os dois. Agora a última pergunta e mais importante, e o estado a que isto chegou? É um estado intermédio. Eu acho que estamos realmente num daqueles momentos-chave da história, não só em Portugal, mas a nível mundial, onde nós os cidadãos, conseguiremos mesmo definir aquilo que vai ser o futuro, e estes momentos acontecem se calhar uma vez a cada geração. Eu acho que chegamos a um estado que parece e é crítico e que pode cair para os dois lados, e eu, como otimista e utopista que sou, acho que nós vamos conseguir dar a volta e fazer deste ano de 2019 um ano verdadeiramente de viragem, não só pela questão das greves climáticas, não só porque realmente as pessoas começam finalmente a perceber que o planeta merece ser ouvido, mas porque eu vejo muita gente jovem, como vocês aqui do podcast, a querer envolver-se na política. E antes acontecia, mas menos, mas eu agora tenho a sensação que realmente há qualquer coisa a mudar e estou muito otimista em relação ao futuro. Eu sei que é difícil nos dias que correm dizer-se isto, mas eu estou realmente otimista que o estado a que isto chegou é problemático, mas a partir daqui vai ser sempre a crescer e vamos conseguir levar as coisas a bom porto. Obrigado por ter estreado o nosso novo podcast. Agradecemos por ter passado aqui estes minutos à conversa connosco. E foi o estado a que isto chegou. Obrigado por terem ouvido. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Podem ouvir-nos no YouTube e SoundCloud. Até à próxima.